Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 21 de maio de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com a minha turma multisseriada de 6º/7º ano, porém a aula de agora é gravada, é do 7º ano, enquanto isso o 6º já foi feito o início da aula deles. Eles estão nas atividades, depois eu vou continuar a correção deles. Os alunos do 7º ano que estão presentes hoje aqui são eles: o Isaac, o Antônio, a Tayla, o Igor, a Nath, o Rafa, o Cauã, a Jamile, a Cauane, a Maria Eduarda e o Diego. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele recebe essa aula e pode estar fazendo o que os alunos aprenderam na sala de aula, e os que estão aqui na sala de aula também recebem e podem rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo, que não é importante somente realizar, o importante é se esforçar para acertar o máximo que conseguir, tá bom? Só o último lá que não é para fazer agora, vou aplicando. 33ª aula do primeiro bimestre ainda, nós estamos na luta para terminar o primeiro bimestre, do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema da nossa aula é Relações entre ângulos e triângulos, parte 2, certo? Ensino fundamental, anos finais. Dando início, conteúdo: figuras planas em foco no triângulos. Objetivos: reconhecer os elementos vértice, lados e ângulos de um triângulo. Identificar a medida dos ângulos e dos lados de um triângulo. Classificar os triângulos quanto aos lados e aos ângulos. Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Para começar, na aula anterior, medimos os lados e os ângulos do triângulo ao lado. Utilizando régua e transferidor, assim descobriu-se que cada ângulo interno desse triângulo equilátero mede quantos graus? 60 graus, que 90, isso aqui é 60. E aqui vale 60 graus. E aqui vale 60 graus. Por que ele tem os três ângulos iguais? Alguém lembra por quê? Por que será que ele é um triângulo que tem três lados iguais? Três ângulos iguais. Contei a resposta. Porque os três lados têm o mesmo tamanho. É isso mesmo. A gente chama de lados congruentes e ângulos congruentes. São lados iguais e ângulos iguais? Não. Porque alguém pode falar, mas esse lado está assim e esse lado está assim. São lados com medidas iguais, né? Se os lados desse triângulo equilátero, e ele é equilátero, se ele é equilátero, ele tem todos os lados iguais, fossem maiores, o que você acredita que aconteceria com as medidas dos ângulos? Aumentariam ou diminuiriam? Ou manteriam a mesma? Então preste atenção na pergunta aqui. Vamos supor que aqui tem 5 centímetros, aqui tem 5 centímetros e aqui tem 5 centímetros. Se eu aumentasse todos os lados para 15 centímetros, os ângulos que tinham 60 graus, vai acontecer o que com eles? Vai aumentar? Vai diminuir? Ou vai continuar sendo 60 graus? Aumentar? Quem acha que é diminuir? Ninguém? Quem acha que vai manter a mesma coisa? E tem bastante gente que não achou nada aí, hein? Vou fazer a pergunta de novo. Quem acha que aumenta, levante a mão. Quem acha que diminui, levante a mão. Quem acha que fica igual, mantenha a mão. Isso, fica igual. Porque eles são triângulos equiláteros. Todos os lados iguais, os ângulos continuam sendo 60 graus. Você pode ampliar ele. Agora, se eu ampliar um lado só, Diego,
Aí vai ficar dois ângulos iguais e um ângulo diferente. Entendeu? Quando eu aumento todos os lados iguais, os ângulos se mantêm na mesma proporção. Então, se fosse um triângulo e eu multiplicasse todos os lados por 40, os ângulos internos iam continuar do mesmo tamanho. Tá bom? Porque todos os lados foram aumentados iguais dos lados. Tá bom? Olha lá. Correção. Se aumentarmos as medidas dos lados do triângulo equilátero da figura, as medidas dos ângulos manteriam-se iguais a 60 graus. Mas, será que isso ocorre para todo o triângulo equilátero? Isso é, todo triângulo equilátero tem 3 ângulos de medida de 60 graus? Vocês acham que qualquer triângulo que tem 3 lados iguais, o ângulo interno sempre vai ser 60 graus? Sim, o Igor acertou. Sim. Qualquer triângulo, se ele tiver os 3 lados iguais, os ângulos internos vão ser de 60 graus. Vão ser todos iguais, 60 graus, tá bom? Se o triângulo for feio, pequenininho, gigante, ele tendo 3 lados iguais, os ângulos internos vão ser de 60 graus, tá bom? E agora que eu vi, era para descobrir ainda sobre isso, eu já contei a resposta. Ô Isaac, você não avisa eu, Isaac, que eu estou contando a resposta na hora? Olha lá. Lembre-se, triângulos são polígonos com 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Então vamos só fazer uma revisão rapidinha aqui. Quem são meus vértices aqui? A letra A é a bolinha ou é o ângulo? A bolinha. Muito bem, Igor. A bolinha é o vértice. E essa bolinha é representada pela letra A. E aqui, a bolinha é o vértice, representado pela letra. E aqui a bolinha é o vértice, representado pela letra. Só para lembrar, vértice é onde liga dois segmentos de retas. Onde ela se junta, se chama vértice. E o ângulo? Alfa, beta. Quem lembra? Eu não lembro o nome disso aqui. Não é Y. Eu vi na aula passada, né? Ai, como que era? Como que era? Alguma coisa assim mesmo. Ômega. Não é o ômega. O ômega ele faz tipo uma ferradurinha. Letras gregas. Não é zeta, é gama. É gama, tá bom? Então, o ângulo é alfa, beta e gama. Quando não tem essas letras aqui dentro, sabe como que representa? Qual é o vértice aqui? Você coloca o quê? A C? Que C? Esse? Não, esse é C mesmo, é lateral essa. Então o A se representa com um acento em cima. Acento circunflexo, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Quando não tem o nome da reta, aqui ó, o nome dessa semirreta aqui é C, o nome dessa semirreta azul é B, o nome dessa semirreta vermelha é A. Quando não tem esses nomes aqui, imagine que não tem esses nomes. Como que eu represento do A até o B? Você faz assim, ó, do A até o B e coloca um traço em cima. Você está falando que é o segmento que liga o A até o B. Esse segmento que liga do B até o C, que é esse. E aí você tem um segmento que liga do A até o C, que é esse. Entenderam? Opa, voltando aqui, ó. O ângulo, região determinada por 2 semirretas de mesma origem ou por 2 lados com vértice em comum. Daí no caso, alfa, beta e gama, certo? Continuando, lembre-se da aula passada, da sexta-feira, que muita gente não assistiu porque não tinha internet aqui. Eu mandei no WhatsApp de vocês. Tem gente que recebe a aula e não assiste a aula, daí fica para trás em relação aos colegas. E aqui tem o mesmo erro que tinha naquela aula passada. Lembre-se, os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas de seus ângulos da seguinte forma: acutângulo, quando tem os 3 ângulos agudos. O que é ângulo agudo?
Ele é maior do que 0 grau e menor do que 90 graus. Se o triângulo tiver ângulos maior que 0 e menor que 90, ele é chamado de triângulo acutângulo. Triângulo retângulo é para um triângulo que tem um ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo de 90 graus. Quando você vê o triângulo desenhado com um quadradinho assim, ele é um triângulo retângulo, porque esse quadradinho é um ângulo reto. E aqui está o erro. Obtusângulo, um ângulo agudo não, obtuso. O que é um ângulo obtuso? Vocês lembram? É maior que 90 graus. E menor que quem? Parabéns, Nath. O ângulo obtuso é o ângulo que é maior que 90 graus, menor que 180 graus. Ou seja, ele não passa do raso, ele vem daqui até aqui. Esse aqui, ele pode estar em qualquer lugar aqui, que ele é o ângulo obtuso, tá? Então aqui no PowerPoint já estava errado na aula passada, e essa aula eu esqueci de arrumar também. Não é um ângulo agudo, é um ângulo obtuso. Aí você chama ele de triângulo obtusângulo, tá bom? Olha agora aqui outro. Lembre-se, os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas de seus ângulos da seguinte forma. Aqui está errado. Não é de seus ângulos. Nossa, quanto erro nós estamos achando hoje. De seus lados, certo? Em seus lados da seguinte forma. Escaleno, quando tem 3 lados de medidas distintas. Meu Deus, o que é distintas? Diferentes. Quando alguém fala, ó o distintão lá, o que ele está falando? Ó o diferentão lá. Aqui em Guapera tem costume de falar para os outros que ele é diferentão, né? Aqueles que querem se aparecer, a gente chama de diferentão. Ou aquele que é diferente mesmo. Se você quiser inovar, falar mais bonito, e se a pessoa não entender matemática, ele vai ficar, o quê? Não entendi. Você fala, ó o distintão. Bom, você está chamando o cara do quê? Diferentão, tá? Então, 3 lados com medidas diferentes. Pode falar. Pode ter gente que é melhor não chamar ninguém de distintão, não. Senão a turma quer bater, não sei que não entende o que é distinto. Até você explicar que distinto é diferente, você já levou uns 3 murros na orelha, daí é melhor não. Por que arranja briga? Deixa quieto, não fala nada não. Consequência, se ele tem 3 lados diferentes, ele vai ter 3 ângulos com medidas diferentes também. O escaleno, só para lembrar vocês, escaleno, imagina o seguinte, um triângulo escaleno poderia ter aqui 3, 4 e 5, certo? Se eu for tirar os lados e colocar um do lado do outro, o que ele formou? Uma escadinha. Então, quando eu tinha dado de vocês para memorizar, eu pensava, escaleno é o que forma escada. Cada degrau vai ter um tamanho diferente, certo? O equilátero, eu pensava assim, ó, vem de equidade, de igualdade. Látero, de lados. Lados iguais. Então, o equilátero, 3 lados com a mesma medida. Automaticamente, ele vai ter 3 ângulos com a mesma medida. Foi o que aconteceu com o triângulo escaleno, daquela placa de trânsito. Ele tinha os 3 lados iguais. Automaticamente, os ângulos internos deles eram todos de 60 graus. E o isósceles, 2 lados iguais. Geralmente a gente falava assim, 2 lados iguais e um diferente, mas não é. Se tiver 3 lados iguais, ele também pode ser considerado isósceles, porque ele exige que tenha pelo menos 2 lados iguais. E aí, quando eu tinha idade de vocês, para lembrar de 2 lados iguais, eu fazia isso aqui, ó. Que letra que é essa que eu vou tentar fazer aqui, ó? Um A? O I. O I tem um lado igual ao outro, não tem? 2 lados iguais. I do que? Isósceles. Viu como eu ficava criando historinha na minha cabeça para eu não esquecer a matemática? Então, às vezes tem gente que fala, o professor Ricardo é retardado. Não conto cada historinha para ele mesmo. Mas funcionou para mim, espero que funcione para vocês também. 2 lados de mesma medida. 2 ângulos de mesma medida. Quando você tem um triângulo isósceles, os 2 ângulos de baixo aqui, que está relacionado aos lados iguais, eles são com o mesmo valor. Se aqui for 40 graus, do outro lado também é 40 graus. Tá bom? Tranquilo essa parte?
Quem tinha assistido a aula de sexta que eu mandei? Quem não assistiu, quando chegar em casa, assista. Não percam. Certo? Agora, preste atenção. Quanto mede o ângulo interno de um triângulo equilátero? 60 graus. Por quê? Porque você já entendeu que o triângulo interno de qualquer triângulo, o ângulo interno de qualquer triângulo equilátero, indiferente se ele é pequenininho, se ele é muito grandão, os ângulos internos vão ser 60 graus. Mas aqui ele vai explicar o porquê, ó. Seja OPQ, cadê o OPQ aqui, ó? O que liga o P, nossa senhora, que reta. O P que liga o Q que volta a ligar o O. Acharam o triângulo OPQ? É o triângulo cinza aqui. Oi? Esse triângulo aí não representa com medidas igual. Não, aqui ele tem as medidas iguais. Ele está falando que o triângulo OPQ é um triângulo equilátero. Então você tem que acreditar no que eles estão falando aqui. Qualquer. Com lados de medidas A. Quer dizer que o lado vale A. E esse lado vale quantos? A. E esse lado vale quantos? A. Por que todos são A? Porque tem todos a mesma medida. Estou gostando bem, Igor. Então, todos os lados medem A. E os ângulos internos é de X. Aí, imagine que usando um lápis e uma régua e um papel e tesoura, fizéssemos 3 cópias idênticas ao triângulo OPQ. Então, nós tiramos xerox de 3 triângulos desses. E, em seguida, dividimos essas cópias ao meio. E, então, colocamos todas as peças recortadas em uma folha conforme a posição ao lado. Eu discordo do que eles falaram. Eu peguei uma cópia dessa aqui, virei de ponta cabeça e coloquei aqui, ó. Certo? Peguei o outro triângulo de ponta cabeça e coloquei aqui. Formou um retângulo? Não ainda, né? Peguei outro triângulo, cortei no meio. Coloquei uma parte aqui e a outra parte aqui. Repare o seguinte. Qual é o tamanho daqui? A. E aqui, não é metade? Seria A dividido por 2. E aqui não é outra metade? A dividido por 2. Agora pensa comigo. Se eu tenho metade do A com mais metade do A, eu vou ter quantos A? Você pega metade do A e junta com a outra metade do A, você vai ter quantos A? 1A. Eu tenho 1A. Com mais um A inteiro aqui, quantos A eu tenho? Ó, distância aqui de quantos? 2A. Certo? E quando eu encaixei, o que aconteceu com os ângulos? Formou um ângulo de quantos graus aqui? Quantos? Não, 60 é esse. Aqui tem 60 e aqui tem 60. 180. A gente chama isso aqui de ângulo raso. Ó, repare, formou uma meia volta. 180 graus. Certo? Olha lá, note que se formou um retângulo com a base medida 2A. Esse é o retângulo que nós tivemos montado, certo? Discuta. Quanto mede o ângulo AOB? Esse ângulo verde mede quantos graus? 60. E é indicado pela letra Y. Quantos que mede? 60 também. O ângulo Y. Quantas vezes a medida do ângulo X? O ângulo Y é quantas vezes o X? Uma só. É idêntico, né? Com base nas perguntas anteriores, podemos encontrar a medida do ângulo X? Sim ou não? Sim, já sabemos quantos que vale? 60. Olha lá. O ângulo AOB em um ângulo raso. Desculpe. O ângulo AOB é um ângulo raso. Ângulo raso, assim, alfa, esse ângulo inteiro, vale quantos? O ângulo equivalente a 180 graus é 3 vezes a medida do x. Então, 3 vezes o x é igual a 180. Como 180 é triplo de x, então x vale 60. Ah, professor, mas deu trabalho para... É que o Gustavo sabia de cor lá, falou que o ângulo equilátero tem ângulo de 60 graus.
Mas eu poderia fazer isso aqui, ó. X é igual a 180. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Quando você faz 180 dividido por 3, vai dar a resposta de 60 graus. Tranquilo? Foco no conteúdo ainda. Conclusão. Uma vez que utilizamos um triângulo genérico com medidas quaisquer, o resultado vale para todo triângulo equilátero. Assim, para todo triângulo equilátero, a medida de cada ângulo interno é igual a 60 graus. De alguém para falar, mas professor, por que se explicou tanto, sendo que a gente já sabia que a medida de qualquer triângulo equilátero é 60 graus? Para entender o porquê. Muito bem, Victor. Para entender o porquê. Se você pegar os triângulos e cortar só as pontas dele e juntar as pontas, ele vai dar 180 graus. 180 graus. Todo triângulo equilátero, portanto, é acutângulo. Por que todo triângulo equilátero é acutângulo? Quem sabe me dizer? Eles têm ângulos agudos. 60 é maior que 0 e menor que 90, não é? Então são 3 ângulos agudos. Por isso que ele é um triângulo acutângulo. Os triângulos equiláteros podem ser chamados também de triângulos regulares. Sim ou não? Sim. Quando falar qualquer forma geométrica e a palavra regular junto, quer dizer que ele tem todos os lados com o mesmo tamanho. Automaticamente os ângulos internos também vão ter todos o mesmo tamanho. Por exemplo, sabe a lajota da rua lá? Que formato geométrico é esse? Hexágono. O hexágono regular tem todos os lados com o mesmo tamanho e todos os ângulos valendo 120 graus. Ah, você fez de cabeça? Não, memorizei. Tem coisa que a gente memoriza. Tem coisa que a gente pode calcular. Eu poderia calcular aqui de novo. Mas eu já sei que é 120 graus. Tá bom? Vamos continuar? Lembre-se, polígonos regulares são convexos, com todos os lados e ângulos com a mesma medida. Então, regulares são convexos. Só para explicar o que é convexo e não convexo. Isso daqui é um pentágono. Se ele tiver todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, ele vai ser um polígono convexo. Como que eu descubro se ele é convexo ou não? Tem 3 maneiras de descobrir. Primeiro, você vem ver quantas diagonais dá para fazer com um vértice só. Liguei. Todas as diagonais já? Não. Qual que falta? Não, saindo desse ponto. Falta mais algum? Não. Não saiu nenhuma para fora, né? Aqui. Liguei todas as diagonais. Saiu alguma para fora? Não. Aqui. Liguei todas as diagonais. Saiu alguma para fora? Não. Aqui. Liguei todas as diagonais. Saiu alguma para fora? Não. Aqui. Liguei todas as diagonais. Saiu alguma para fora? Não. Então ele é convexo. E se o meu pentágono fosse assim? Vou pegar esse vértice. Vou ligar todas as diagonais. Saiu alguma para fora? Não. Essa diagonal. Saiu alguma para fora? Não. Agora a hora que eu ligar essa aqui. Saiu alguma para fora? Essa aqui saiu fora, né? Então ele é não convexo. Uma régua poderia fazer com a régua mais fácil. Isso é não convexo. Outra coisa, você poderia olhar os ângulos. Tem algum ângulo maior que 180 graus? E aqui tem, ó. Isso aqui é maior que 180 graus. Então ele é um triângulo não convexo. E o não convexo a gente pode chamar de desculpe, não é triângulo não. Polígono não convexo. A gente pode chamar ele também de polígono côncavo. Quando tem um ângulo maior que 180 graus, são polígonos côncavos, tá bom? Se poderia também, fala... É uma bandeirinha de festa junina, né? É maior do que 180, né? Isso, aqui. Quantos graus tem ali no máximo? Aqui não consegui calcular. Teria que ter o transferidor. Ó, outro jeito é você pegar a régua e continuar os traços dos lados. Algum desses traços continuou por dentro? Passou por dentro? Não. Agora eu vou fazer o igual aqui, ó. Continuei aqui, continuei aqui, continuei aqui. Algum passou por dentro?
Não. Continuei aqui. Algum passou por dentro? Sim. 2 passou por dentro. Então isso aqui é não convexo ou côncavos. Oi. Formou um X ali. Formou um X. Se estivesse dando, né? É. Agora, atividade na prática. Usando um papel ou malha quadriculada, desenhe um triângulo regular e um triângulo de lados iguais a 40 milímetros. E agora, na régua, 40 milímetros é quantos? Na régua, tem 40 milímetros? 4 centímetros. Muito bem, lá. Continue a escrever as instruções a serem seguidas para desenhar o triângulo. Aí tem todo passo a passo lá, tá bom? Lá na página 142 e 143, atividade 2 e 3. Turminha do 7º, vamos fazendo lá que eu vou fazer a correção do 6º. Usando um papel ou malha quadriculada, desenhe um triângulo regular com lados iguais a 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros. Continue a escrever as instruções a serem seguidas para desenhar. Instruções. Partindo de A, avanço 40 milímetros para chegar a B. Quanto girar? Então preste bem atenção. Vou fazer isso aqui, ó. Uma malha quadriculada. Deixa eu achar uma malha quadriculada aqui. Acho que o maior é melhor. Igor, presta atenção. Ponto A. Imagine que cada unidade dessa vale 1 centímetro. Quantos que eu vou andar nela mesmo? Quantos que eu vou andar nela mesmo? 4 centímetros. Para o lado do lado. Para qual lado? Até o lado B. Tá difícil colocar bem em cima aqui. Então, lá, começa a andar. 1, 2, 3, 4. Cheguei no lado B. Então, esse aqui é o ponto B. E agora? Quanto que eu vou girar? A pergunta lá é, quanto que eu vou girar? Vamos ver? A pergunta é, quanto girar? E ele fala, tem que ser 120 graus para a esquerda. Deixa aqui, depois a turma do 7º pega. Do 6º ano já pode pegar. Como que eu faço para girar 120 graus para a esquerda? Por que eu vou virar 120 graus para a esquerda, sendo que o triângulo regular tem 60 graus? Quem sabe me dizer? Porque o ângulo externo junto com o ângulo interno, quando eu somo, dá 180 graus. Se eu preciso 60, quanto faltaria para chegar no 180? 120. Então eu posso vir aqui com a régua mesmo, certo? Coloco o pontinho aqui e venho fazer uma rotação nela aqui, ó. Quantos graus eu preciso fazer? 120. 60 mais 60 deu 120. Aí eu pego e vou andar quantas unidades para lá também? Quantos? 4. Olha lá. 4. Não. O senhor ainda é matemática. É só o 6º que já pode ir pegando. Você vai andar quantos centímetros? 4 centímetros. E esse 4 centímetros, eu cheguei no ponto C. Esse é o ponto C. Tá formado o meu triângulo já? Falta mais um lado. Vamos ver a orientação lá? Vamos ver a orientação. Próxima orientação. Já pediu para ver se a gente gostou, se inscreva no canal e deixa o like. Mas ali era só ligar o ponto C com o D. Olha lá. Correção. Seguindo as instruções iniciais, temos a figura ao lado, em que R representa a direção obtida após o giro, feito
no ponto B. Então, ó, eles giraram 120 graus. Quantos que faltou para dar 180 graus? 60, que eu queria. Aí você anda mais 40 milímetros, que seria 4 centímetros. Faz a mesma coisa. Faz outra rotação de 120 graus. Na verdade é que eles colocaram aqui, mas a rotação seria aqui, ó, 120 graus aqui. Certo? Vou fazer lá de novo com a régua para vocês verem. Então pega a régua. Aqui tá os 40, ou 100, tá indo reto aqui, certo? Se eu continuasse, riscava. Então eu vou fazer uma rotação de 120. 120 não é 60 mais 60? 60 mais 60. Opa! Ah, agora ele está para o outro lado, disfarce. Então ele seria ao contrário. 60 graus já daria aqui a rotação. E aí eu venho e faço mais 4 centímetros aqui. Aí o que ele formou? O que ele formou? Um triângulo, né, Isaac? Como que eu chamo esse triângulo? Se ele tem 40 milímetros aqui. Isósceles. 40 milímetros aqui. E 40 milímetros aqui. Ele é um triângulo o quê? Equilátero. Equilátero. Todos os lados iguais. Se ele tem os lados iguais, qual o valor dos ângulos internos dele? 60 graus. Todos eles? Sim. Por quê? Porque ele é um triângulo regular. E esse triângulo que tem 3 ângulos agudos, a Nath vai acertar. Ele é um triângulo acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Acutângulo. Muito bem. Então, esse aqui, ele pode ser considerado triângulo equilátero, tem todos os lados iguais, ou triângulo acutângulo, que tem todos os ângulos agudos. Continuando. Aí, ó, repare que ele vem falando assim, ó. Gire na direção, avançar 40 milímetros. Chega no ponto C, que é ali. Para fechar o triângulo é necessário atribuir outro ângulo de 60 graus. Eu falei errado para vocês já hoje. Ele está vindo para lá, você faz uma rotação. Teria que ser mesmo isso. Deve-se girar 120 graus para a esquerda novamente, que seria o ângulo suplementar. Novamente, obtendo a direção para S, que é essa direção agora. Nessa direção deve avançar mais 40 milímetros, chegando ao ponto A. Assim, os comandos serão avançar 40 milímetros, girar 180 para a esquerda e avançar 40 milímetros. Tá bom? Próxima atividade. Isso aqui tem na apostila de vocês. Certo? Tem sim. Tem na apostila. Hã? Esse tem. Isso. Não fez também? Você nunca mais recorta, não. Você só fica recortando esse desenho atrás, depois isso que é pior. Aí se esquece. Professor, ele demorou mais ainda porque ele estava querendo tirar esse coisinho aqui. Nossa senhora. Olha lá. Juliano desenhou um polígono. Ó, Juliano desenhou o polígono na malha triangular. O valor do ângulo alfa é de quantos graus? Batendo o olho ali dá para responder. 120 graus. Parabéns. Por que é 120 graus, Diego? Porque ele pegou 2 ângulos de um triângulo, não foi? E esse triângulo não é triângulo equilátero? Ele tem 60 graus aqui, tem 60 graus aqui. Então, somando os 2 ângulos, Diego, 120 graus. Parabéns, Diego. Entenderam o que o Diego falou? Né? Ó, todo ângulo de um triângulo equilátero é 60 graus. E automaticamente ele pegou 2 ângulos aqui para fazer um ângulo alfa. Então 60 com mais 60, 120. Para quem gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Continuando. Correção. Responda na apostila aí. Correção. O ângulo alfa é formado pela junção de 2 ângulos internos dos triângulos da malha. Como a malha é triangular, esses triângulos são equiláteros. Assim, alfa é igual à soma das medidas dos ângulos internos de triângulos equiláteros. Uma vez que cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus, pode-se concluir que a medida de alfa é igual a 60 graus mais 60 graus,
que dá 120, acertado pelo nosso colega ali, o Diego. Portanto, gabarito, a alternativa correta é a letra D. Agora o aplicando, que eu entreguei para vocês. Em 2018, em 2018, uma questão adaptada, tá? O remo de assento é deslizante. Desculpe, vou ler de novo. O remo de assento deslizante é um esporte que faz o uso de um barco com dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então, vocês já ouviram falar desse remo de assento deslizante? Nunca ouviram falar? Sabe onde essa pessoa está sentada aqui? Esse banco vem para frente e vai para trás, vem para frente e vai para trás. Então essa pessoa, quando ela puxa, ela pode encolher as pernas e pegar uma abertura grande e depois puxar. Então, além da alavanca dos braços, ela ainda tem o movimento do corpo que faz com que o reme com mais força do que se o banco fosse parado. Tá bom? Rapidão, Diego, isso aqui é de vocês. A figura mostra, já falei isso, né? Então é uma posição que o banquinho vem para frente e vai para trás, e usando os pés nessa alavanca, ela ajuda a empurrar, não só com o braço, também com os pés. Na posição, os dois remos se encontram ao ponto A. Onde que eles se encontram? No ponto A, bem na junção das mãos da pessoa ali, né? E suas extremidades são indicadas pelos pontos B e C. Então liga do A até o B e do A até o C. Tranquilo essa parte? Estão entendendo? Esses três pontos formam um triângulo chamado de ABC. Olha o triângulo ABC. AB, aí vem outra parte aqui que seria a parte do triângulo, do A até o C, cujo ângulo BAC, onde que está o ângulo? Está no B, no A ou no C? No A, o ângulo está no A. Dá para ver que tem um acento aqui em cima da letra A. Opa, sorte que tem a travinha de segurança aqui. Tem a sua medida de quantos graus? 170 graus, certo? Ele tem a medida do ângulo de 170 graus. Como os remos têm o mesmo tamanho, do A até o B e do B até o C, no triângulo tem a mesma medida. No momento em que o remador está na posição ilustrada, como o triângulo AB e C pode ser classificado com relação às medidas dos lados e dos ângulos. Então ele formou um triângulo aqui, ó, de A até B, de B até C e do B até o C. Em relação aos lados, ele é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno? Isósceles. Por que ele é isósceles? Chutou? Se o Igor tiver certo, por que ele seria isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. Muito bem, tá? Então não basta chutar, tem que saber o porquê. Ele tem dois lados iguais. Esse lado e esse lado são do mesmo tamanho. Então ele é isósceles. Em relação aos seus ângulos, ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Nath, essa você acerta, Nath. A Nath tá craque nos ângulos do ângulo. O ângulo dele tem 170 graus, certo? E aí ele formou um triângulo com um ângulo de 170 graus e outros dois ângulos que eu não conheço. O triângulo aqui nesse caso é acutângulo, obtusângulo ou retângulo?
obtusângulo, por causa que o 170 graus é um ângulo obtuso. Então ele vai ser obtusângulo. Certo? Então a resposta aqui é isósceles e triângulo obtusângulo. Certo? Próxima pergunta, B. Letra B. Qual é a medida dos ângulos B e do ângulo A? O ângulo A está na cara. Quem sabe me dizer qual é a medida do ângulo A? Quem sabe me dizer qual é o tamanho do ângulo A? Perfeito. O ângulo A tem quantos graus? 170 graus. Como que a Nath chegou nesse cálculo? Ela não chegou. Ele conta pra gente aqui, ó. Cujo ângulo BAC tem a medida de... E eu quero saber CAB. BAC e CAB é o mesmo. O ângulo está onde? Está na letra A. E qual é o tamanho do ângulo B agora? A soma dos três ângulos tem que dar sempre quantos? 170 mais o ângulo alfa mais o outro ângulo que vamos chamar de alfa também. Por que de alfa também? Se é um triângulo isósceles, ele tem dois ângulos iguais. E aí a soma dos três ângulos tem que dar quantos? Cento e quantos? Qualquer triângulo, a soma de qualquer triângulo, ângulos internos. Rafa, fala. Qual é a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo? 180. Parabéns, Thaís. Então, 170 mais quem duas vezes vai dar 180? 5. Será que é? 170 mais 5. Com mais 5 de novo. 180. Então, você poderia fazer de outra maneira. Alfa mais alfa é igual a duas vezes o alfa, certo? O 170 está positivo, passa para lá, negativo. 180 menos 170 vai dar 10. Duas vezes o valor que eu estou procurando é 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 2 dá 5. Qual o valor do ângulo alfa? Quantos? 5 graus. O ângulo ABC com o ângulo em B é de 5 graus, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Olha lá, correção. A. Como o triângulo tem dois lados com a mesma medida, com a relação às medidas dos ângulos dos lados, ele é isósceles. Toda vez que seus ângulos têm medidas maiores que 90 graus, o triângulo também, obtusângulo, pode ter um ângulo obtuso. Então, no caso, como ele tem um ângulo maior que 90 graus, ele é obtuso. E ele é obtusângulo. Logo, o triângulo pode ser classificado como obtusângulo e isósceles. Ou isósceles obtusângulo. Tanto faz a ordem de falar, tá bom? A letra B. Os triângulos isósceles têm dois ângulos com a mesma medida, que devem ser os ângulos ABC com ângulo em B, CAB com ângulo em A. Não, tá errado aqui. O outro ângulo seria o ângulo... Aqui tá errado. Presta atenção no que eles falaram aqui, ó. Eles estão falando que o ângulo A tem 5 graus. Mentira. Seria o ângulo ACB. Aqui teria que ser. Se eles querem falar 5 graus, é o ângulo ACB. Tá bom? O ângulo ACB no ângulo em C dá 5 graus também. O CAB é 170 graus. Tá bom? Então quem fez o material digital lá deu uma vacilada nessa parte aqui. Então aqui está errado. Aqui seria ACB com o ângulo em C. Aí os dois têm 5 graus. Tá bom? Os dois têm 5 graus. Porque o ângulo CAB
tem 170 graus, porque o ângulo A tem 170 graus. Tranquilo? O que nós aprendemos hoje com a aula do 7º ano? Reconhecemos os elementos, seja eles o vértice, o lado e os ângulos, de um triângulo. Identificamos a medida dos ângulos e dos lados de um triângulo. Classificamos os lados quanto aos lados dos ângulos e aos ângulos. Identificamos propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos e finalizamos assim mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.